Bem-vindos de novo, continuamos a falar sobre C# e o modelo de impressão dentro desta linguagem. Vimos no vídeo anterior, então, uma estrutura extremamente importante que é a estrutura RECT. E neste vídeo vamos fazer aqui um exercício de aplicação deste conhecimento do RECT e introduzir uma outra função que é o fill rectangle. Eu quando digo rect estou-me a referir, obviamente, à estrutura rectangle, ok? É apenas uma forma mais abreviada de eu poder definir a mesma estrutura. Ora, como vimos, então, nós precisamos inicialmente de uma pen. Então vamos já fazer aqui a pen. Ups, tem aqui um espaço a mais, eu vou aqui colocar isto desta forma. Pen, lápis, é igual a new pen, e neste caso vamos colocar aqui color .red, vírgula, e vamos definir então aqui neste caso uma espessura 2, ok? Vamos então criar aqui um retângulo, rectangle, rect, é igual a new rectangle. É evidente que o nome aqui pode ser um nome qualquer, é um nome de uma variável ou de um tipo, neste caso. Temos aqui o tipo que é rectangle, mas neste caso aqui podemos definir o nome que quisermos, retângulo 1, retângulo 2, R, A, X, etc, etc. Vamos então colocar aqui o retângulo, defini-lo como 50,50,400,300. Ok? E agora vamos desenhar este retângulo. Como poderão ver, à semelhança daquilo que vimos no vídeo anterior, eu posso colocar e.graphics.drawRectangle e depois passar a minha pen, lápis, e depois o meu retângulo, rect. E temos então aqui o nosso retângulo com linha vermelha desenhada. Okay? O que eu vou agora mostrar é um outro conjunto de funções que existem, que nós depois iremos explorar de forma mais ou menos detalhada, que é a seguinte. Eu posso fazer um graphics.fillRectangle. E qual é, genericamente, a grande diferença entre o Draw Rectangle e o Fill Rectangle? O Fill Rectangle significa preencher um determinado retângulo, enquanto que o Draw é simplesmente desenhar a sua linha de contorno. Ora, neste caso, quando nós queremos preencher um retângulo, nós não vamos definir qual é as características da sua linha, mas sim as características do pincel que vai pintar o interior desse retângulo. E é aqui que entra, então, novamente a estrutura brush. E isto vai servir para eu depois aproveitar no próximo vídeo para explicar um pouco melhor qual é a definição da estrutura Linear Gradient Brush, ok? Neste vídeo vou aqui mostrar como é que é o brush, porque já falámos sobre ele, para mostrar-nos como é que funciona o Fill Rectangle. Neste caso, o que eu vou colocar aqui é o seguinte, eu vou comentar aqui este código e vou criar aqui uma estrutura brush. Ora, brush, cor, é igual a new solid brush. Eu não posso criar um pincel do tipo pincel, porque neste caso estou a fazer uma redundância, isto é, estou a tentar criar qualquer coisa que na prática tem que ter um determinado aspecto. E portanto o meu brush, o meu pincel, que é o objeto genérico, terá que ser de um tipo específico de pincéis. E um dos tipos específicos de pincéis que existe é o solid brush. Solid brush. E este solid brush permite-me definir simplesmente aqui um parâmetro, que é a cor, neste caso color.yellow, que corresponde neste caso a um amarelo primário, ok? Então neste caso eu defini um pincel cuja cor é uma cor sólida e neste caso é o amarelo. O que quer dizer que se eu agora aqui desenhar, ou neste caso preencher, que é o que quer dizer a palavra fill rectangle, fill, neste caso com o meu brush neste caso é a cor, e depois rect, que é o meu retângulo. O que vai acontecer aqui é algo extraordinário. Reparem o seguinte, se eu agora comentar aqui este código, eu vou só desenhar o meu retângulo. Reparem, cá está, já vimos aqui este resultado. Está o retângulo desenhado com a linha vermelha como contorno. Ora, se eu agora retirar aqui o comentário, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou executar o prever e reparem o que é que acontece. Há aqui um problema com a linha vermelha. Ela parece, assim,
se calhar o exemplo não foi muito bem conseguido, porque eu tenho aqui um red com 2 de espessura. Eu vou colocar apenas 1 de espessura. E reparem então agora o que é que vai acontecer. Ok, vamos aqui ampliar. E reparem, aparece-me aqui um pedaço da minha linha, mas do outro lado já não aparece pedaço nenhum e, portanto, há aqui uma supressão da linha que resulta do facto da sequência das operações estar invertida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estou a desenhar primeiro o retângulo e depois estou a preencher um retângulo igual. Neste caso não estou a preencher o retângulo que eu desenhei, estou apenas a utilizar as mesmas coordenadas para fazer uma forma retangular preenchida totalmente por amarelo. Ora, o que vai acontecer é que automaticamente este amarelo vai cobrir o retângulo que é desenhado por baixo. Então, neste caso, o que eu devo fazer é inverter os 2 comandos, neste caso as 2 declarações. Neste caso vou passar aqui o graphics draw a rectangle para baixo. Porquê? Primeiro será preenchido um retângulo e depois será desenhado o seu contorno por cima do mesmo retângulo, uma vez que estamos a utilizar o mesmo rect e, portanto, estamos a utilizar as mesmas coordenadas e a mesma dimensão. Então, se eu executar agora o código, reparem o que é que vai acontecer. Eu tenho, então, o resultado pretendido, que é um retângulo com o seu contorno especificamente definido, neste caso, uma linha a vermelho. Vamos, então, aqui rapidamente também introduzir, em relação ao brush, não o Solid Brush, mas sim o Linear Gradient Brush. Ora, vimos aqui já num vídeo anterior, de uma forma muito rápida, a existência do Linear Gradient Brush. Para que o Linear Gradient Brush possa estar acessível à utilização no sistema de impressão, é necessário que seja importado aqui este namespace, system.drawing.drawing2D. Okay, que por defeito normalmente não é colocado cá em cima e, portanto, por vezes andamos aqui à procura do Linear Gradient Brush e ele não aparece. Não aparece porque não importámos aqui a utilização deste namespace. Então, uma vez que temos aqui já este namespace definido, nós temos já acesso direto à possibilidade de criação de um brush do tipo Linear Gradient Brush. E vamos testar para verificarem o que é exatamente isto. Vamos colocar aqui brush, cor, okay, é igual, e agora neste caso a New Linear Gradient Brush. E o Linear Gradient Brush é uma estrutura relativamente mais complexa do que o Solid Brush. Enquanto o Solid Brush nos pede apenas uma cor, no Linear Gradient Brush, genericamente são-nos pedidas 4 estruturas, ou neste caso, 2 estruturas e 2 cores. O que é que isto significa dizer? Primeiro, vamos ter que definir um ponto que define qual é o ponto respectivo da primeira cor. Neste caso, o Linear Gradient Brush vai criar uma gradação ou uma transição entre 2 cores. Então, temos aqui um primeiro ponto ao qual vai corresponder uma primeira cor. Okay? E, portanto, o emparelhamento destes dados é feito desta ordem. O ponto 1, ou o point 1, vai conter depois a color 1 e o point 2 vai conter a color 2. Ora, como nós temos aqui um retângulo que tem este tipo de coordenadas, convém estarmos um pouco habituados à forma como nós vamos definir esses pontos para definir então a gradação das cores. E vamos fazer uma gradação, por exemplo, em tons de cinza, okay? De preto para branco, por exemplo. Então, neste caso, o que é que nós vamos fazer? New Point, e vamos colocar o ponto da seguinte forma. Vamos partir do pressuposto que aqui esta nossa área, okay, que eu estou a definir aqui com a movimentação do meu rato, é o retângulo que nós vamos desenhar. Então, se eu quiser colocar aqui e definir o primeiro ponto, eu vou definir o primeiro ponto cá em cima. Eu posso defini-lo tanto aqui neste canto, como aqui a meio, como lá do outro canto. O que interessa é que seja definido aqui na linha de cima. Isto é, que este ponto pertença a esta linha horizontal que define este lado do meu retângulo, este lado superior do meu retângulo. Então eu vou colocar New Point. Neste caso, eu posso até colocar aqui no cantinho. Okay? Vou fazer um ponto aqui, outro ponto cá em baixo e depois definir cada uma das suas cores. E automaticamente o sistema vai provocar aqui a transição entre as cores. Então eu vou colocar, neste caso, 50,50. Ok?
ok? Porque corresponde ao ponto x e y do meu retângulo, vírgula, e agora, muita atenção, new point, porque eu agora vou ter que fazer cálculos. Reparem, eu tenho 50, ok? Então, se eu tenho 50 daqui para a esquerda, em termos de esquerda, né, a distância, então aqui em baixo eu também vou ter 50. Então, muito bem, não há nada que enganar, 50. Mas, no entanto, na vertical, eu não vou ter 50, porque 50 é cá em cima. Eu vou ter 50 mais a altura. Neste caso, 50 mais 300 é 350. Então, vou colocar 350. E agora, reparem, simplesmente tenho que definir a cor 1, neste caso a cor que vai ser colocada lá em cima no ponto 1, e depois a cor 2 que vai ser colocada no ponto 2. Então, eu vou colocar aqui color.black e depois color.white. E agora reparem o que é que vai acontecer, porque eu utilizei o mesmo nome que aqui estava do brush, o brush é igual, só que de um tipo diferente. E, portanto, vamos ter este resultado, que é um retângulo com uma gradação de cores, neste caso na vertical. Há depois ainda a possibilidade de nós podermos definir a inclinação da minha gradação de cores. E isso faz parte da forma como eu construo o meu Linear Gradient Brush. Porque, reparem, eu utilizei o seu primeiro construtor, que pede dois points e duas colors, mas ele tem 8 overloads. Reparem, eu posso utilizar point F e colors também. Posso utilizar um retângulo e depois a cor 1, a cor 2 e depois o ângulo, que é o float. Iremos ver então isso no próximo vídeo.